as chances de aparecerem os Enzos, os baba-ovos do Luciano, daqui a pouquinho? Daqui a pouco provavelmente vai ter Enzo gritando Luciano, que é isso e aquilo, porque ele fez o gol de número 100 com a camisa do São Paulo. Quais as chances de aparecerem, hein? Quais as chances de aparecerem os Enzos daqui a pouco? São enormes. Porque, infelizmente, nesses últimos anos, por conta de carência, né, dessa nova geração aí, que infelizmente não... Eu também não vi, eu confesso, tô de 2005, eu não vi o São Paulo de 90, infelizmente. Mas eu não sou baba-ovo de jogador. Essa geração, quando eu quero falar essa geração, eu falo de algumas pessoas que infelizmente têm essa carência de ídolos, porque nos últimos anos o São Paulo só vem fazendo o seu torcedor passar vergonha. E por isso, né, a gente tem que. Algumas pessoas, os Enzos que eu falo, acabam se apegando a jogadores como o Luciano. Que agora, daqui a pouco, como eu disse, vão aparecer os Enzos, mas eles vão esquecer na Libertadores os gols que ele perdeu, né? O como ele foi pipoqueiro, um jogador que não marca no mata-mata de Libertadores. Aí eles esquecem disso. Mas vamos ter que aguentar já os Enzos. Falta de educação, né? Salve, boa noite. Boa noite, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedor de outros clubes, inventando barulho. Bem-vindos ao Léo Tricolor. Vamos falar da partida de hoje, São Paulo e Bahia. São Paulo venceu por 2-0. Falar que eu tô puto com esse elenco... Eu vou evitar falar palavrão, porque hoje o que aconteceu... Depois eu conto pra vocês. O que aconteceu hoje que realmente foi chocante. O que me deixou irritado... Falar que eu ainda tô irritado com esses caras, realmente eu ainda tô. Porque esses jogadores aí vêm fazendo a torcida passar vergonha. Bastante esse ano. Com as eliminações que sofreu, com as derrotas que vem sofrendo, tomar de 3 do Mirassol, tomar de 2 do Grêmio. Nem desrespeito a esses clubes. Né? Eu tô falando que é vexame pro São Paulo, não pra eles. Não que é vexame perder pra eles. Tô falando que é vexame do São Paulo perder da maneira que foi. E a partida de hoje, basicamente, a gente enfrentou um Bahia que vinha de 2 jogos seguidos de vitória, meteu 4 no Grêmio e ganhou do Inter de 1-0. E a gente sabe que o Bahia, né, dos últimos anos aí, vem sendo um time que vem sendo difícil de abater, né? Apesar que pro São Paulo enfrentar o Bahia não vem sendo tão dificultoso assim. Mas, né, no primeiro turno o São Paulo perdeu pro Bahia por 2-1, né? Foi a primeira vitória do Rogério Ceni em cima do São Paulo. Hoje, de Bahia, eu pensei que o Bahia vinha um pouco mais forte, né? Que ele veio, mas eu achava que viria com mais força, entendeu? Porque, como eu tava falando, 2 vitórias seguidas e tal. Eu achei que seria um jogo um pouco mais complicado pro São Paulo. Acabou não sendo tão complicado assim. E uma coisa, hein? Último jogo no Morumbi esse ano de 2025. Agora vai ter que ver o São Paulo jogar lá na Vila Belmiro. Por conta de shows. Meu Deus do céu. Que vergonha que essa diretoria dá pro seu torcedor, hein? Vamos lá. O São Paulo basicamente escalado, ele botou o Luciano de novo. Meu Deus do céu. Você vê que o chilique é só de fazer chilique, né? Começa a reclamar que, coincidência ou não, ele já é titular no próximo jogo, né? No último jogo contra o Mirassol ele não foi titular, né? Provavelmente deve ter reclamado na hora do Muricy e tal, e coincidência foi titular hoje. Entendeu? E não é porque deu assistência, não é porque fez o gol de número 100 que eu vou esquecer do que ele fez na Libertadores. O São Paulo fez o primeiro gol aos 6 minutos, né? Com o gol do Luciano. Gol de número 5 com a cabeça do São Paulo. Parabéns, obrigado por nada. 6 anos de São Paulo fez só agora o seu gol de número 100. Entendeu? O que pra mim não muda nada. Você não é ídolo, você não conquistou nada, você não é nada, Luciano. É um pipoqueiro chiliquento que só serve pra reclamar na orelha do Muricy se quando algum jogador rouba a sua vaga, né? Como foi no caso do William Gomes ano passado, que estava sendo titular no seu lugar e você foi gritar no ouvido do Muricy. Só pra isso que o Muricy serve, né? Essa raia da Inglaterra, é só pra isso que ele serve, né? E, aliás, nunca mais ouvi falar o nome dele, viu? É outro que sumiu aí. Na moral, tem que sumir uma corja dessa aí. Tem que sumir uma corja inteira de vagabundo dentro desse clube, viu? Que não vai acontecer, infelizmente. Com um clube que tem o Belmonte como diretor, Júlio Casares como presidente, meu Deus do céu. Aí vocês viram o cara que pode ser o próximo presidente do São Paulo? Que teve ligação lá tava na gestão do Aidar, do Leco, e agora tá no caso. Meu Deus do céu. Esqueci o nome desse rapaz. Beleza.
O São Paulo tava basicamente. O São Paulo tava bem nesse primeiro tempo, né? O Bahia não ameaçou nem nada, quer dizer, teve um lance do Bahia que ameaçou, né? Que pra mim ia ser certeiro que só que o Bahia ia fazer o gol de empate. Que foi no lance do Jean Lucas que ele corre, que ele conseguiu, ele tirou. Acho que o Arboleda dá pra. O Arboleda do. Putz, puta, mano, como é que fala? Do lance, tirou o Arboleda do lance, tava sozinho, o cara conseguiu perder o gol. Nossa, jogador de futebol profissional não pode perder o gol daqueles, viu? Eu sei que o Bahia é um adversário e tal, mas, meu, o jogador de futebol perder o gol que o João Lucas perdeu é inadmissível isso aí. Bem, mas é aquilo, quem não faz, toma. Teve o gol do Lucas aos 36 que acabou sendo impedido. Não sei, né, se é impedimento ou não, aí vai da sua deixa. E aí teve o gol do Bobadilha aos 40 minutos, né, num bom passe do Luciano. Ele chuta, o São Paulo faz o segundo gol e vai pro intervalo ganhando de 2-0. Realmente não teve, como eu falei, não teve nenhuma ameaça do Bahia, né? A Bahia não ameaçou nenhuma vez, tirando esse lance do Jean Lucas, não teve outro, outro lance perigoso do Bahia em cima pra cima do São Paulo. Ele vai, ele bota o Mailton e tira o Mike. Aos 20 ele tira o Lucas e bota o Tapia. Aos 32 ele tira o Pablo Maia e o Luciano para colocar o Luiz Gustavo e o Ferreira. E ele tira o Bobadilha e coloca o Negruti aos 41 do segundo tempo. E segundo tempo o São Paulo foi bem fraco, não teve muita coisa, né? Tem uma chance com o Tapia que o goleiro defendeu, uma outra no final do jogo que o Mailton chutou e o goleiro defendeu também. Não teve muito, o que importa é que o São Paulo venceu. Precisa de mais 2 vitórias para poder sair dessa zona de... para poder sair não, né? Para poder escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então o bichinho ali do meio. Entendeu? 2 vitórias para a gente poder escapar, para a gente não ter nenhuma possibilidade, para a gente escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Vamos na nota dos jogadores aí, rapaziada. Depois eu conto no final o que aconteceu, que realmente foi chocante o que aconteceu aqui. Vamos lá. O Rafael teve um lance que ele defendeu, né? Teve um lance que ele fez uma defesa no primeiro, logo no começo do segundo tempo, que o William José cabeceia ele defende. Os jogadores do São Paulo, o Rafael é um dos poucos que se salva aí, né, cara? Tem jogos que ele realmente ele vira um goleiro nota 8, tem jogos que ele vira um goleiro nota 5. Tem jogos que ele é um goleiro nota 8, tem jogos que ele é um goleiro nota 5 e pouco, cara. Então nota 6 pro Rafael aí, nota 6. O Mike ainda é novo, né, cara? Um garoto que ainda tem muito que tem muita lenda pra queimar, né? Tá começando a carreira agora. Se eu não me engano, pro gol do Luciano, o passe foi dele. Entendeu? É um menino aí que, gente, tem que ganhar oportunidade, entendeu? Promissor, mas daqui a pouco vai ser vendido a preço de banana, como a gestão Casares fez com os outros meninos da base. Então, nota 6 aí pro Mike. Se eu não me engano, foi ele que deu assistência pro gol do Luciano, nota 6 pra ele. O trio de zaga fecharam o ataque do Bahia hoje. Parabéns. Arboleda, Sabino e o Alan Franco. Parabéns, nota 6 pros 3. Parabéns. Com muita ironia eu falo parabéns. O Enzo Dias é um cara raçudo dos jogadores do São Paulo, um dos poucos aí que presta. É um cara raçudo, brigador, que não existe nunca. Ataca bem, defende bem. Dos jogadores do São Paulo, é um dos poucos aí que presta, nota 6. A nossa dupla de volantes, a Draculaura. É sério. Eu não quero pegar no pé. Tem horas que eu não quero pegar no pé na hora de vitória. Falo pra vocês. Mas vou contar pra uma coisa. Como o futebol desse cara sumiu depois da lesão. Foi essa Draculaura se machucar que nunca mais voltou a ser o mesmo, viu? Pra mim, um dos piores em campo essa Draculaura, viu? O Pablo Maia. Ele o que acertou pouco, errou bastante. Teve um lance ali que, olha, ele conseguiu dominar errado sozinho, cara. Meu Deus. Esse você não vende, né, Casares? Agora os promissores você vende, agora esse aí você não vende, né? Draculaura, nota 5 pra ele. E o Bobadilha fez o gol, né? Também foi, a dupla de volantes pra mim foi o melhor, nota 7 pra ele, pelo gol também. Marcos Antônio é uma chave principal nesse time, entendeu? Dos jogadores do São Paulo, também é um dos poucos aí que presta, que tem um mínimo de qualidade, nota 6 aí pra ele. A dupla de ataque, o Lucas fez um gol impedido, né? Teve um gol impedido dele. Mas eu sei que o Lucas tem vontade, cara. Eu sei que o Lucas é um cara que nunca desiste, que não falta vontade pra ele. Mas, cara, do jeito que tá aí, eu falei pra você, não renovaria com ninguém, mandaria todo mundo embora, viu? Principalmente o Lucas, viu? Principalmente o Lucas. E o Shuriken, vai vir daqui a pouco os Enzos, os baba-ovos falar
é Luciano, chegou o gol de número 100 e tal. Isso que eu chamo de carência de ídolos, entendeu? É a carência de ídolos, é a famosa carência de ídolos. Porque nos últimos anos o São Paulo só envergonha o seu torcedor, aí os torcedores, né, que são os entes, ficam ilustrando a bola desses jogadores aí, como o Luciano, cara. Hoje eu vou dar uma nota boa pra ele, porque ele fez o gol, deu assistência também, então nota 8 pra ele. Mas gente, tô dando nota 8, mas eu não me esqueço do que ele fez, viu? Eu não me esqueço do que ele fez, dos gols que ele perdeu, entendeu? Ele ser um chiliquento que só sabe abrir a boca pra reclamar toda hora. Toma inclusive mais um cartão aí. Não esqueça do que ele fez. Os caras que entraram, o Mailton ele tem que ser um pouco. Tem que ainda entender o coletivo. Teve aqui nesse lance no final do jogo, ele poderia ter passado pro Tapia, mas ele preferiu chutar. Ele quer fazer gol, né? Quer fazer gol. O Tapia é um cara esforçado, entendeu? Qualidade, não tem técnica, entendeu? Um cara que tecnicamente é fraco, mas vontade não falta pra ele, um cara que se esforça bastante. Luiz Gustavo, Ferreira e Negruti mal apareceram em campo, entendeu? Junto com o Mailton e Tapia, vão todos ficar sem nota. Crespo está fazendo basicamente, está tentando fazer o simples, mesmo com o elenco todo cheio de desfalques, todo departamento médico lotado de jogadores. Você não é o culpado, Crespo. Você não é o culpado. O culpado é a diretoria, jogadores, entendeu? O culpado é esses caras. Você aí, cara, não. Você não é o culpado, Crespo. Você só vem tentando fazer um bom trabalho e eu acho que você está fazendo um bom trabalho, viu? Mas com esses jogadores, com essa diretoria, cara, nós estamos lascados, viu? Bom, pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês uma coisa seguinte que aconteceu hoje em casa, né? Eu tava descansando depois de chegar do trabalho e aí a minha irmãzinha de apenas 10 anos, ela viu o bichinho dela morto. A gente tem tinha duas calopsitas aqui em casa. E agora só tem uma, porque aquela mais gostava, que era a fêmea, acabou falecendo. E, gente, eu vendo o choro dela, ela gritando da maneira que gritou, entendeu? Ela tremendo, cara, toda quente, coração acelerando, cara. Gente, cara, eu não consigo ver ela nessa situação, viu? Triste demais o que ocorreu, né? Óbvio. Até porque, como eu disse, era o bichinho favorito dela. Das duas calopsitas, era o que ela mais gostava. Porque ela era fêmea, né? É a fêmea. A gente tem um macho, agora a gente tinha um macho e uma fêmea, agora só tem um macho que tá aqui do meu lado. Cara, só é uma pena grande, entendeu? Pena grande. Porque é uma bichinha que ela gostava muito, muito. E eu não sei nem qual foi a minha reação vendo ela nessa situação, cara. Chorando muito pelo passarinho dela. Cara, realmente dói bastante, viu, gente? Dói bastante você perder o bichinho que você perder um companheiro, né? Porque, querendo ou não, os animais de estimação, nossos pets, são nossos companheiros. Entendeu? Seja cachorro, gato, pássaro, eles estão ao nosso lado sempre. E vendo eles partir, realmente dói pra caramba. Ainda mais se você for muito apegado a eles, né? Como a minha irmã era apegada com a calopsita dela. Até o clima cortou aqui, viu, gente? Depois de contar isso. Caraca, vou encerrar o vídeo hoje. Vamos deixar de lado essa parte triste, né? Pelo amor de Deus. São Paulo venceu, né? Entendeu? Não tô a fim de deixar um clima triste aqui. Mas é o que eu só queria contar pra vocês, porque, como eu disse, a maneira que ela chorou, que ela tava, me deixou bastante preocupado, entendeu? E triste também, porque, como eu disse, era um passarinho favorito dela, né? Era o que ela mais gostava. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. São Paulo só volta a jogar, se não me engano, acho que tá quarta. Não lembro se era quarta. Me corrija aí, eu vou ver depois. Depois quando o São Paulo volta a jogar. E é isso. Nos encontramos no próximo pró-jogo do São Paulo. Nos encontramos, né? Eu fiz o vídeo de intervalo aí. Nos encontramos no próximo vídeo no próximo pós-jogo do São Paulo. Fiquem com Deus aí. Um bom fim de semana para todos e tchau.